Queridos alunos, hoje a tia Dulcineia vai fazer a correção do PET de língua portuguesa, terceira semana, segundo ano, páginas 11 e 12. Atividades. Número 1. O que você sabe sobre a anta? Leia na legenda uma curiosidade sobre esse animal. A anta mexe as orelhas, como os cavalos, para ouvir melhor e espantar insetos. Letra A. Acrescente M ou N antes ou depois das letras destacadas nas palavras a seguir, para transformar em outras. Observe o exemplo. Ata. Anta. Acrescentou o N, mudou a palavra. Padeiro. Pandeiro. Soda. Sonda. Sobra. Sombra. Veto, vento, lebre, lembre. Letra B. Use os dedos para tampar um pouco o nariz e leia as duplas de palavras dos retângulos pausadamente e em voz alta. Então, vamos. Ata, anta, padeiro, pandeiro, soda, sonda, sobra, sombra, veto, vento, lebre, lembre. Observe que ao pronunciar as palavras dos retângulos, parte do ar sai ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz. Dizemos que essas palavras têm um som nasal. Então, agora, vocês viram o exemplo de lembre. O lembre usa o M antes de B. Som nasal. Temos também outros casos, que não é dessa atividade. Por exemplo, campo, que tem também M antes de P. Só usamos o M antes de P e B. E o N nós usamos antes de outras consoantes, que vocês viram aí, igual anta, antes do T. Pandeiro, antes do D. Vento, antes da consoante T. Agora, vamos para a questão número 2. Questão 2... Vamos organizar. Vamos ver se tá bem. Tampe novamente o nariz. Leia as palavras a seguir em voz alta. Papelão. Limão. Romã. Dedão. As palavras com tio também têm um som nasal. Marque sim ou não. Então, vocês vão marcar sim, porque o som o tio marca também um som nasal. O A, aqui, é o sinalzinho tio. O tio é utilizado sempre em cima da vogal A. Igual limão, por exemplo. Limão. Limão. O tio deve ser colocado em cima do A. Tem pessoas que na hora de escrever, escreve correndo, põe entre, em qualquer lugar, mas não. A maneira correta é de escrever o tio em cima do A. Certo? Conversando sobre diferentes formações silábicas. Essa questão, vocês têm que prestar bastante atenção, que ela é a mais complicadinha. Consoante... A primeira coluna é consoante e vogal, consoante, vogal, vogal, consoante, vogal e consoante, consoante, vogal e vogal, consoante, consoante e vogal. Então, são 5 colunas para vocês escreverem as palavras de acordo com cada dificuldade. Pandeiro. Pandeiro. Tem 3 sílabas. A última sílaba é formada de consoante e vogal. A primeira sílaba, pan, é formada de consoante,
vogal e consoante. A terceira sílaba, que é o DEI, é formada de consoante, vogal e vogal. A palavrinha pandeiro foi escrita com letra maiúscula. Deveria ser escrito com letra minúscula, porque não é um nome próprio. Então, as outras palavrinhas da coluna, vocês vão escrever tudo com letra minúscula. Padeiro, 3 sílabas. A primeira o pá é formado de consoante e vogal. A última sílaba, que é o ró, é formada de consoante e vogal. Agora, padeiro, o dei, vocês vão escrever essa palavra na quarta coluna. O dei é formada, a segunda sílaba, de consoante, vogal e vogal. Ata. Ata é formado de 2 sílabas, o A e o Tá. Você vai escrever na primeira coluna, porque ela é formada, o Tá, de consoante e vogal. E na segunda coluna, você vai escrever ata novamente, porque é formada de apenas a sílaba A, uma vogal. Anta. Vocês viram como que muda, ó. De ata, o N já mudou para anta. Então, anta é formado. Tá nessa coluna porque ela tem uma sílaba formada de consoante e vogal. Essa an, que é consoante e vogal, vogal e consoante, não tem coluna para essa aqui. Então, por isso não repetiu. Soda. Soda é formada de 2 sílabas, consoante, vogal, consoante e vogal. Sonda. Sonda já é formado de 2 sílabas, o som e o dá. O dá é consoante e vogal. Agora, você vai escrever essa mesma palavra na coluna, na terceira coluna. Ela é formada de consoante, vogal, consoante. Sonda, 2 sílabas. Agora é a palavrinha sobra. Sobra, você vai escrever na primeira coluna, que é da consoante e vogal. E na última coluna, que tem sobra. O brá é formado de consoante, consoante e vogal. Agora a palavrinha sombra. Sombra você vai escrever na terceira coluna, que é consoante, vogal, consoante. E na última coluna, que é a quinta, vai escrever sombra, sombra. Por quê? Porque tem o consoante, consoante e vogal. O brá. Consoante, consoante e vogal. Veto. O veto é quando vai vetar alguma coisa, né? Veto. Veto, você vai colocar na primeira coluna, porque tem consoante e vogal. Consoante e vogal. 2 sílabas. Vento, você vai pôr na primeira coluna, por quê? O tó é formado de consoante e vogal. Depois você torna a escrever na terceira coluna, porque ele é formado de consoante, vogal e consoante. O vem. Agora a palavrinha lebre. Lebre é formado de 2 sílabas também. O lé é consoante e vogal. E você vai escrever na última coluna, lebre. O bre é formado de consoante, consoante e vogal. E a última palavrinha, lembre. Lembre. Você vai escrever na terceira coluna, que é a coluna da consoante, vogal e consoante. E na última coluna aqui, que é consoante, consoante e vogal. Espero que vocês façam as correções necessárias e que tenham compreendido. Beijos da tia, até a próxima.